Cris e tem a Natália, que são as nossas também anfitriãs da noite, que vai estar conversando com você e possivelmente você e elas vão dando para nós a liga e o jeito desta conversa de hoje. Tá legal. Afinal, estamos na tela, mas eu fiquei muito alegre com o convite, porque é um tema que me é muito, muito caro. Anemia falciforme me dá uma lembrança de muitos anos atrás, meu primeiro paciente, a primeira pessoa que eu cuidei como aluna de enfermagem, foi uma criança que era portadora, tinha doença falciforme. Uma criança branca, inclusive filha de uma família tradicional de pesqueira, os Cavalcante, e me chamou a atenção porque eu não encontrei muito material escrito. Eu pegava dos livros, isso era no Hospital Pedro II, perto do IMIP. Não existia ainda o Hospital das Clínicas, estava em construção. A minha escola funcionava no anexo das clínicas, em construção, mas meu estágio era no Hospital Pedro II. Enfim, lá tinha uma biblioteca muito boa de clínica, considerando que o paciente era da enfermaria de clínica médica, mas naqueles compêndios todos eu não encontrei muita explicação sobre anemia falciforme. Foi 3 ou 4 linhas. E eu perguntava ao professor, que era o responsável por aquela criança, Sidney, se eu não me engano o nome dele, e ele dizia que era uma doença nova, portanto não sabia, não tinha muita resposta ainda. Era uma criança anêmica, que sentia muitas dores. E veja só, a anemia falciforme, depois eu descobri, foi descoberta desde 1910, há muitos anos. No entanto, ela não era muito estudada. Tanto que o professor, o médico responsável por aquela criança, não tinha muito conhecimento, porque dizia que era uma doença nova. Mas só depois eu descobri, por ser uma doença prevalente na população negra africana, e vindo com eles também para o Brasil e para as Américas, tanto que o estudante foi um estudante africano em 1910, estudando nos Estados Unidos, que era portador da doença e foi identificado através dele. Mas aí ficaram, os estudos não deram muita continuidade. Pois bem, aqui no Recife foi esse meu primeiro caso que eu conheci. Depois me formei, ninguém mais falou nisso, né? Me formei em 72, quase esqueci esse caso, embora que aquele paciente me foi muito estimado, né? Eu esqueci, assim, de procurar saber da doença. E em 1990 e pouco, eu tenho um jornal. No início em 94, vários anos depois, eu li sobre o teste do pezinho, o jornal, o teste do pezinho, que falava que ele, através dele, era identificado uma doença chamada anemia falciforme e que era prevalente na população negra.
esse telejornal me despertou a curiosidade de procurar saber mais sobre a doença. E nas reuniões do movimento negro, hora por outra, alguém falava, né? No Sul, as pessoas têm mais contato com as notícias, inclusive já tinha programa instituído em São Paulo nessa época, como tinha aqui do EMOP, mas eu não tinha relação com o EMOP. Nessa época, o professor doutor Aderson já cuidava de pacientes, né? O IMOP já existia. E o que eu percebia? Eu na clínica, no Hospital Barão de Lucena. Nessa época, eu estava na ginecologia e via muitas crianças, mulheres, né, crianças mulheres, chegarem menarca, né, com sua menarca, a primeira menstruação, abundante, sendo internada na enfermaria que eu ficava, na ginecologia. Somente quando elas estavam nas últimas gotas de sangue, porque perdiam muito sangue essa primeira menstruação, é que chamava alguém do IMOP para fazer uma avaliação. 3 ou 4 casos aconteceram assim, e num deles alguém falou, deve ser anemia falciforme, falou para mim, né, um médico residente. E aí eu liguei o fato, aquela criança que era um menino branco, mas que tinha anemia falciforme. Coincidentemente, essas 3 ou 4 adolescentes, né, na menarca, eram meninas negras. Aí eu fiz a relação com o que eu tinha lido, né, sobre a prevalência da anemia falciforme. Pronto, a minha curiosidade despertou através daí. Crianças que, inclusive, saíam para UTI porque, de tão anêmicas, lá teriam um tratamento mais intensivo da clínica médica da UTI. Em 1995, o Movimento Negro Nacional se reuniu em Brasília, pedindo providências a Fernando Henrique, na época, que era o presidente, sobre as diversas pendências que ele tinha com o movimento negro, né? As diversas áreas que não tinham a menor relação com a questão negra, não fazia nenhum recorte da questão negra. Isso vinha educação, vinha saúde, saúde de um modo geral, e, enfim, todas as áreas da educação, do conhecimento humano, né, que não fazia nenhuma relação com a questão negra. E foi aí que Fernando Henrique sabiamente forçou todos os ministérios criar o seu GT e GT institucional, era Grupo de Trabalho Institucional, GTI. O ministro José Serra criou o GTI da anemia falciforme. Deslanchou, a partir daí deslanchou um funcionário chamado José Luiz, administrador, inclusive, mas voltado à questão negra. Ele era um funcionário, né, negro, e ele recebeu essa proposta do GTI como uma coisa dele, resolveu que ia ficar cuidando da saúde, do GT Anemia Falciforme, grupo de trabalho institucional da anemia falciforme. A partir daí, 1986, o programa deslanchou através desse gestor negro, que Rose, inclusive, conhece. A coisa deslanchou de tal modo que tornou-se saúde da população negra no futuro. Mas foi o programa de anemia falciforme
que revolucionou tudo o que depois saiu sobre a questão da saúde da população negra. Eu gostaria que vocês falassem, porque... Eu tenho uma pergunta, Inaldete, para fazer. Gente, para quem não sabe, Inaldete, ela está colocando essa experiência de como iniciou esse debate e a instituição, né, dessa política mais direcionada para anemia falciforme e a importância disso para a gente, população negra. E Inaldete, ela foi também protagonista nesse debate aqui em Pernambuco, né, em Recife. Ela fez parte do GT de saúde da população negra pela Prefeitura do Recife, e Inaldete também fez parte da comissão do programa de anemia falciforme do Estado, né? E aí, veja, a Inaldete está trazendo esse debate a nível nacional lá da década de 80, né? E aí, só em 2009 é que a gente tem instituído uma política nacional de saúde integral da população negra, né? Veja quanto tempo depois, né? Enquanto já existiam pessoas ligadas ao movimento negro, pessoas da saúde e também da população negra como um todo, discutindo saúde da população negra, só em 2009 a gente vem ter instituído uma política nacional de saúde da população negra, que a gente está correndo riscos de tê-la exterminada, né, nesse governo que está atacando o SUS. Então, eu queria, Inaldete, que, se possível, você falasse um pouquinho da importância dessa política nacional de saúde, né, integral de saúde da população negra. Por que isso é importante? Né? Por que é importante a gente manter essa política? Por que é importante a gente falar sobre ela? Né? A gente exigir o cumprimento dela e a efetivação. É isso, Tamires. É o descaso que sempre teve, né, com as questões relacionadas às nossas problemáticas. Isso realmente nem é de hoje, né? Antes houve e depois, antes desse período, houve, haja vista que em 72 não tinha nada escrito nos livros de medicina, né? E depois, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, começou, quer dizer, isso em 96, começou uma nova fase, no governo Lula sedimentou, de fato, e pouco a pouco, passado esse período do governo Lula, foi escasseando toda a preocupação, infelizmente. No governo Dilma já não era no mesmo pique do governo Lula. É preciso dizer que em Pernambuco foi pioneiro, de fato. Sem nenhuma modéstia, realmente eu dei força para isso acontecer. Em 98, houve um encontro, uma formação de ativistas do movimento negro. O Regina Dames, ela coordenou isso. E era o governo de Fernando Henrique ainda. Né? E Dulce Pereira quem estava na Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares já fez muita coisa boa. Então, quando houve essa formação, o senhor Amário Luiz Alves, eu disse o nome dele errado, Amário Luiz Alves, aquele que o ministro Serra designou para cuidar desse programa, né? E ele esteve nessa formação, né? Foi falar. A partir daí, eu estabeleci com ele uma ligação, além do afeto, uma ligação intelectual. Ele produzia as coisas e me mandava. Eu lia, fazia avaliação, foi ótimo. Passou a ser uma relação de confiança muito grande entre nós dois.
ele veio ao encontro aqui em Recife, de saúde, que nem foi aqui no Recife, foi em Porto de Galinha, mas me avisou que vinha e que se eu poderia organizar um mini encontro com algumas pessoas da área de saúde daqui do Recife. Confirmei que sim, e fiz isso na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Somente 2 pessoas estavam presentes. Uma coordenadora, pessoas que me conheciam, tá? Nem era por outra coisa, só isso. Eu acho que estavam lá em consideração a mim. E eu convidei outras pessoas. Teve alguém do movimento de mulheres, teve uma pessoa, um auxiliar de enfermagem do Barão de Lucena, que era uma pessoa muito próxima a mim, que tinha interesse na questão da anemia, ela também negra. Enfim, uma reunião de 4 pessoas, eu e Luiz, né, Luiz Alves. E eu pensava que com aquela reunião, com 2 pessoas da Secretaria de Saúde do Estado, alguma coisa poderia brotar. Nada. Foi só evento. Detesto isso. Foi só um evento. Depois assumiu a Prefeitura de Camaragibe um prefeito do PT que era portador Paulo de Santana. anemia falciforme. Como era o nome dele, Tamires? Paulo Santana. Carlos Santana. Paulo Santana. Paulo. Não é para esquecer. Foi um grande momento em Camaragibe para a saúde. Foi. Mas não foi para anemia falciforme, apesar de um médico que trabalha com comunidade, que trabalhava, que tinha esse histórico todo, que era portador de traço, não era doente, ele tinha traço, uma reunião bonita, chamou todos os funcionários da prefeitura, Aderson, eu e outras pessoas da gestão dele. Passou outro evento. Não, eu não aguentava mais essa história. Mas eu não queria mais evento, mas eu continuava a estudar, porque era importante para mim, para eu saber, né, como se processava a doença. Em 2001, João Paulo assume a prefeitura do Recife. Viu um bom momento da gente atacar, né? Eu fui convidada para ficar num pequeno departamento do Distrito 2 e a diretora permitiu, né, que isso fosse facilitado. A APA, Associação de Portadores de Anemia Falciforme do Estado, eu já tinha tido um disperso, um contato muito breve com elas, e com esse momento de estar tanto na prefeitura, né, como num cargo pequeno, e a diretora concordar da gente implementar essa atividade, e sendo João Paulo uma pessoa que eu acreditava que podia deslanchar o projeto, a gente abordou a gestão dele para fazer isso. Tinha um vereador chamado Dilson Peixoto, que já tinha um projeto com a APA, que fez um projeto e que o projeto não foi adiante porque o governador não assinou, né, não apoiou. Então, João Paulo acionou Dilson e, de repente, o projeto foi deslanchado, né? No dia 21 de março de 2001, faz longo tempo, foi implantado no Recife o programa de anemia falciforme, numa sala repleta de ativistas, de secretários,
da prefeitura, enfim, uma reunião muito bonita. Correu o risco de ser mais um evento. Correu o risco, porque passaram-se os meses e nada de deslanchar. Vera Baroni estava na gestão e Vera, eu pedi a ela, né, faz lá uma pressão ao prefeito para ver se dessa vez a coisa sai, já que Camaragibe não saiu. E ela fez uma pressão e foi quando Miranete foi convidada, Miranete Arruda foi convidada para ficar, e aí foi o boom do projeto. Foi ótimo, foi excelente. Houve uma mobilização que eu acho que nenhum outro programa teve tanta mobilização. Todos os distritos participando daquele momento, né, implantando o programa nas suas unidades. Tinha unidades fixas de levar o projeto adiante, então foi só aí que deslanchou. Foi muito importante esse momento. E até aí eu estava frequentando também as reuniões, porque cada reunião a gente tinha mais motivação de estar presente, porque era muito dinâmico, cada um com seus projetos, foi muito bonito, foi muito bonito. E pouco a pouco, com tanta adesão dos distritos, são 5 distritos, 5 ou 6, são 6, Carlos? Ou 5? 6. É. 6 distritos. Parece-me que criaram um novo agora, viu, Naldete? Lá do lado do... Dividiram os 6 em 2. Eu acho que agora tem 7. Não sei se já está legalizado. Eu também não sei. Estou totalmente afastada. Mas foi muito bonito. Foi uma mobilização que nos causava muito orgulho. E passou a ser uma referência do Brasil, o programa. Humberto Costa depois assumiu, ele era secretário daqui, deu todo o apoio ao programa, e depois, quando, em 2003, ele foi convidado para ser ministro da Saúde do governo Lula, e foi aí que a coisa desandou em nível nacional. Foi outro momento grandioso. Em 2003, foi muito importante. Foi um crescente, realmente deixou de ser evento para ser concreto. Gente, quem tiver perguntas pode ir colocando no chat ou pode pedir a palavra também. Não tem problema, a gente abre o microfone, abre a câmera, se for possível, e pergunta. É um momento para a gente conversar mesmo. Eu vi que Givaldo colocou um comentário aqui sobre a importância, o como é bom ouvir essa narrativa, né, de Naldete, assim, como é uma memória necessária e como é importante a gente parar para ouvir narrativas de pessoas mais velhas que vivenciaram momentos históricos importantes, né? Agora, no caso aqui, sobre políticas de saúde para a população negra. A Elisama levantou a mão, acho que ela tem alguma pergunta a fazer ou comentário. Fica à vontade, Elisama. Boa noite, gente. No momento que eu ia abrir o microfone para falar, apareceu uma ligação aqui, mas eu recusei a ligação para poder falar. Bom, satisfação muito grande esse momento, de fato, né? A gente saber ouvir essas narrativas de quem participou, não é, do processo, né, numa posição tão importante de protagonismo, né, de acompanhar as ações, faz toda a diferença para a gente que não viveu isso, né, enquanto uma pessoa, um profissional,
né? E um militante. Inaldete Pinheiro é uma das nossas autorias, e ela incursiona, né? Ela tem a trajetória dela marcada pela saúde e pela literatura, uma das autorias homenageadas no nosso projeto. A biografia dela, ela, né, tem em paralelo, além de outras coisas, lógico, né, essas duas questões. Em se tratando uma autoria tão importante para nós do movimento negro em Pernambuco, para o nosso estado, eu queria que Inaldete compartilhasse um pouco da experiência de vida dela enquanto estudante na área de saúde, como é que foi esse processo, não é? Enquanto estudante, né, de ingresso na universidade, né, e de discutir essa temática, né, dentro, tentar discutir, não é? Pautar a questão as questões, né, da população negra, se isso ocorreu, se não ocorreu, como foi essa incursão da sua formação acadêmica, Inaldete, dentro da área da saúde. Antes de passar a palavra, Inaldete, só para dizer que tem mais uma pessoa com a mão levantada. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. Eu ia lhe perguntar se você prefere responder primeiro a Elisama ou escutar a pergunta dessa outra pessoa também e responder as duas. Aí eu prefiro responder a Elisama. Pronto, tranquilo, então. Porque eu na minha época como estudante, 69 a 72, teve aquela solidão, né, de não saber, meu primeiro paciente, eu não poder me aprofundar sobre a doença que ele tinha, né? Meu apoio era no caráter de fortalecer, de conversar com ele, mas enquanto o agravamento dele, eu não tinha muito recurso, porque faltava uma leitura específica sobre o tema, né? Como eu falei antes, o compêndio de clínica médica não tinha muito conteúdo para me orientar. Se esse compêndio não tinha, muito menos na minha escola se falava nisso. Ora, se em 2002 eu ouvi pessoas dizer, não existe isso, meu Deus, incrível, não existe isso de saúde da população negra, tudo é saúde, acomete todo mundo. Imagina em 1969 ou 72, né? Ninguém falava dessa particularidade, essas especificidades, dos agravamentos que a população negra é acometida, não só pela doença hereditária, pela doença genética que é anemia falciforme, mas pelas questões sociais, né, que é mais grave, tuberculose, hanseníase, a fome, a anemia ferropriva, né, que é falta de vitaminas e sais minerais. Então, ninguém falava nisso, porque é como se fosse em 2001, 2002, na grande Assembleia de Saúde em Pernambuco, eu ouvi isso. Ouvi dos escalões da Prefeitura do Recife, né, da Saúde, da Secretaria de Saúde, que não existia isso de saúde da população negra. Eu fiquei pasma, correndo o risco de uma demissão, né, porque eu levantei essa proposta da Conferência Estadual de Saúde.
mas não arredei o pé, né? Nem por isso me acalmei. Né? Então, logo eu pude, essa proposta foi, felizmente, né? Já viram com a questão da APA que tinha doente, sim, no estado com esse recorte. Enfim, foi só aí, em 2002, 2001, 2002, que começou a despertar para essa curiosidade. Mesmo já estando o Ministério da Saúde discutindo isso, né? A partir de 1998, já estava discutindo com o GTI, do Ministério da Saúde, mas aqui em 2001 e 2002 eu vi essa aberração pelos senhores que comandavam a Secretaria de Saúde do município do Recife. Felizmente, não tiveram coragem de pedir desculpa, mas implementaram o programa, né? Felizmente. Não é fácil, talvez até hoje alguém vai dizer que não existe, como não existe racismo, né? Há quem diga, imagina a saúde, essa particularidade da saúde. Não é fácil, não é fácil. Se a gente não tiver muita segurança, não vai, como agora. Eu não estou vendo nenhum movimento das pessoas pressionar o Ministério da Saúde, até porque não vai sair nada, né? Se pressionar, vai ser pior do que esse discurso que eu vi em 2002, né? Com todas as experiências que nós tivemos. Mas, na área da educação, Tamires, cabe a você, cabe a Arizama, cabe com quem trabalha com educação, isso nunca foi preocupação da formação de vocês, né? Nunca foi preocupação da formação de vocês. E são vocês que percebem a criança calminha. Hoje eu conversava isso com o Carlos. A criança que fica caladinha no canto porque não tem nem disposição de brincar, pálida, com as dores, com as faltas, né, que acontece, que ninguém vai na casa dela perguntar o que ela tem, ninguém procura saber da banho o que tem. É cruel isso. Assim como estudantes de medicina não têm essa formação até hoje, pode ter uma reunião, como eu fui várias vezes na UPE com Miranete, até que deixei de ir para fazer palestra para os estudantes de medicina. Para quê? Gastar saliva, gastar tempo, gastar roupa, gastar penteado, para quê? A gente ir para lá, se elas não escutam a gente, elas e eles não escutam a gente. Faziam tudo para não ouvir-nos, ficar com conversa paralela. Era um sacrifício para mim. Deixei, não me chame mais para vir conversar. Tanto a UPE como a federal, o comportamento é o mesmo, são indiferentes à formação específica sobre essa área. Existe hematologia, é a área de hematologia que trata disso, mas quantos aderem a trabalhar especificamente? Uma minoria insignificante. Tem uma pessoa que levantou a mão, está com o perfil o Negro Espírito Santo. Não aparece o nome de quem é, mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Boa noite a todos. Eu estou aqui acompanhando, eu sou o Wellington Barros, sou aqui do Espírito Santo, falo aqui do Espírito Santo. Que ótimo! De Serra, aqui no Espírito Santo, né? Quem me convidou para participar foi a doutora Henriqueta Sacramento, que é uma amiga minha aqui do Espírito Santo. Ela faz um trabalho muito bacana aqui sobre práticas alternativas. Eu conheço ela já há muito tempo, né? Eu acompanhando esse relato, esse registro importante da memória, e que isso reflete muito nessa questão nossa do racismo estrutural, institucional, de dificuldade, ainda que a gente consiga estabelecer marcos legais da efetivação da política, né? E na saúde não é diferente. Eu queria ser uma percepção
né, da nossa palestrante, parabenizá-la por resistir à tentação de desistir e vencer, né, as dificuldades da tecnologia na noite de hoje. A gente aqui no Espírito Santo, no início da pandemia, a gente percebeu que estava morrendo muito mais negros do que não negros, né, por causa do Covid, né? Aí a gente fez um movimento aqui de pressão junto ao governo do estado para garantir, né, isolamento social, né, várias políticas aqui. Mas o que eu percebo, por exemplo, as comorbidades falaram muito alto, hipertensão arterial, né, diabetes, inclusive na minha família aqui, teve pessoas que sofreram com Covid justamente por causa dessas comorbidades. Eu tenho refletido muito e tenho falado muito que eu acho que nós temos que, quando a gente fala assim, um novo normal, quando passar essa pandemia, eu acho que tem umas questões que a gente vai ter que ser mais incisivo, que são questões voltadas a fazer mais por quem mais precisa. Então, acho que o Programa Integral de Saúde da População Negra tem que ser uma prioridade da agora para frente, né, considerando essas comorbidades. Aí eu queria ouvir da nossa palestrante aí a importância, né, do Programa Integral de Saúde da População Negra efetivamente funcionando. Aqui no Espírito Santo, apesar de a gente ter alguns municípios que têm políticas já mais cristalizadas assim ao longo de vários mandatos, no âmbito do governo do estado, por exemplo, a gente ainda continua tendo um comitê da equidade, não temos ainda um comitê específico da população negra. Então é isso, e parabenizar aí a nossa palestrante e todos que estão aqui. Obrigado pela oportunidade de fala. Eu não tenho, no momento, com esse governo, não tenho esperança que vá deslanchar, não. Porque outros programas de vacinação, né, contra a Covid não deslancharam a contento, imagina a saúde da população negra, considerando que tudo isso faz parte, né? O Covid também impactou muito a população negra, né? E os outros agravamentos, a hipertensão, a diabetes, inclusive a anemia falciforme, é possível que esteja também complicando muito as nossas vidas. Eu tenho a sorte de ter um plano de saúde, mas quem não tem esse plano de saúde, como é que está? Que é majoritariamente a população negra depende do SUS, né? Majoritariamente. Sua consulta, a sua medicação, o seu internamento. Eu fico muito preocupada da gente, além da nossa acomodação, tem o agravamento de um governo que não está preocupado absolutamente com a saúde de ninguém. De ninguém. A não ser com a saúde do bolso de alguns. Mas a saúde física não é o que a gente está vendo, não é? Eu me preocupo muito porque cada vez que eu leio o jornal, eu leio a Folha de São Paulo e vejo que ele está tendo esse cuidado de acompanhamento sobre a saúde em geral, né, particularmente da Covid, e não deixa de reforçar o vazio que existe nas outras áreas, nos outros atendimentos da saúde. Isso, para mim, é só 2023 que a coisa pode melhorar, porque eu não tenho expectativa nenhuma que a gente possa ter, mesmo que a pressão aconteça, que já não está acontecendo, mesmo que aconteça, eu não sei se a gente teria um retorno favorável. E dê lembrança à cidade do Espírito Santo, ao estado do Espírito Santo. Certo. Oi. Oi, Natália. Natália, pode ficar à vontade. Tem alguns comentários aqui no chat, e aí vou ler para a gente fazer uma análise, né? Eu acredito que
a pronúncia é Zelize, né? Se tiver errado, por favor, me corrija. Comenta assim: muito obrigada pela partilha. Eu sou técnico em enfermagem num posto de saúde no Sul. Saber dessa vivência foi tudo. Obrigada a todos e todas envolvidos. Itamar também comenta: uma das grandes tarefas de cuidado e educação da nossa querida Inaudete Pinheiro está relacionada com o movimento quilombola de Pernambuco. Aproveito para lhe pedir a bênção e homenagear também as grandes pessoas desse feito. Zé Carlos, Quilombo Castanhinho, Expedito, do Quilombo Timbó, e Givânia, do Quilombo Conceição das Crioulas. E tantos outros quilombolas que foram importantes para a gente deslanchar o movimento quilombola em Pernambuco. Tantos outros. De Imbé, enfim, tantos outros. Me falha agora a memória. Temos também Rosário. O comentário do José Carlos da Silva, né? Que é o Carlos Silvano, nosso colega. Ele comenta o seguinte: Inaudete é autora da história e da memória da saúde coletiva em Pernambuco e podemos dizer no Brasil. A conheci em 2003 de perto, porque antes só conhecia de ouvir dizer. Ela atuava no Distrito Sanitário 2, fica no Arruda e atende toda aquela região da área norte periférica, norte da cidade do Recife. Desde então, só aumentou minha admiração por ela. É necessário honrarmos e reverenciarmos Inaudete como intelectual engajada na luta pela saúde coletiva da população negra. Por que ele não disse isso? Eu não sei porque ele não abriu o microfone e falou com a própria voz dele, né? Tá chorando, né? Mas tudo bem. Inaudete tocou no ponto, né? Da ferida da pedagogia, que a gente sempre... Rosário, boa noite, Rosário. Seja bem-vinda. Consegui agora. Deixa eu me arrumar aqui. Agora eu vou conseguir. Você vai ter que dar a sua contribuição também nessa roda, viu? Rosário vai ter que dar a contribuição dela nessa roda também. Rosário é outra mais velha nossa, referência, né, nesse debate de saúde da população negra aqui no estado. É uma honra tê-la aqui, viu, Rosário? Inaudete, quando estava falando, tocou num ponto, né, que a gente conversa muito, né, Carlos Silvano? A gente tem conversado bastante, inclusive para pensar esse ciclo de diálogos, a gente conversou muito sobre isso, que é a ausência do debate, da discussão sobre saúde no campo da pedagogia, né? E aí, isso tem muitas consequências, né? A gente não falar sobre saúde, sobre cuidado, a promoção do cuidado e do autocuidado dentro da educação, isso gera muitas consequências e, entre elas, eu avalio que é o não entendimento por parte dos professores, das professoras, dos trabalhadores da educação, de que a educação os serviços deveriam funcionar enquanto rede, né? E os profissionais que compõem esses serviços deveriam ter esse entendimento de rede, né? Para entender e dialogar educação, saúde, assistência, né? E aí muitas vezes acontece aquilo que Inaudete falou, a gente deixa de atender, né, o nosso estudante, de direcionar ele para outras necessidades que ele tenha, porque a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não aprendeu, não estudou e nem quis saber, né? Muitas vezes. Então, é um desafio, eu acho, para a gente trazer essa discussão para dentro da pedagogia cada dia mais, cada vez mais, das licenciaturas diversas. Carlos Silvano está querendo falar alguma coisa? Eu posso passar a palavra para a Inaudete? Eu posso, porque assim, a Inaudete, a gente que é mais novo, né, do que Inaudete e outros, a gente primeiro precisa pedir licença a essas pessoas para poder falar. E quando eu escuto os mais velhos, e escuto pessoas como Inaudete, e também tenho aqui pessoas como Itamar, que são pessoas amadas por mim, e eu tenho uns como referências, né,
Também tem umas mais novas, tipo a Rose, que também é referência para mim no campo. É emoção grande, porque eu acho que o Centro de Educação, a partir do Laberê, abre uma agenda nova. Abre uma agenda nova, não só para pedagogia, mas para licenciaturas, porque a saúde precisa circular em tudo que é lugar. Então, eu também não falei logo no começo, galera, porque eu estava assim, meio com a garganta travada, sabe? Pigarros, essas coisas, aí a gente fica quieto. Aí depois a gente ganha fôlego, né? E a gente pode falar. Mas tem uma coisa, Naldete, que eu queria, assim, te perguntar, que tem muito a ver também com a fala que eu tive com o Tamires. Tem muito a ver com essas outras áreas, né? Que não pautam. Então, assim, eu te conheci inicialmente por um intelectual negra, muito mais a tua produção de literatura, né? Então, a gente termina conhecendo você muito mais por essa escritora ou essa literata, né? De que depois eu descobri você no Distrito 2 como a profissional de saúde, né? A cuidadora. Então, eu lembro de algumas reuniões, Bernadette Antunes era a diretora do distrito, né? E quando você começou fazer aquelas pequenas revoluções ali, né? E tinha a educação popular, eu acho que era com Giovana, uma moça que tinha sido que era da área da cultura, e ela foi para lá, que Bernadette levou. E eu lembro que isso foi muito importante para nós, porque foi quando a gente começou a discutir a saúde da população negra nessa lógica, e começou pela anemia, né? Então, querido, eu queria dizer assim, que eu sei que você às vezes não gosta e diz para mim, não diz isso, mas assim, de fato, você é muito importante para nós. Você veio antes de nós e abriu muitas portas, abriu muitos caminhos, né? Muitas coisas. E eu desejo vida longa para a gente continuar conversando, você continuar nos ensinando. É isso, viu? Axé. Mas só me chame, não me chame mais para live, não. Me chame para a gente fazer um projeto. Muito bem, topo. Fazer um projeto, como implantar um projeto. Isso, para mim, é questão de honra. Eu não quero morrer sem ver a educação com isso. Eu fiz uma cartilha em forma de teatro para distribuir nas escolas em Recife. Pergunta se isso foi feito. Não. Já consultei várias pessoas, nem vou dizer nome porque eu tenho vergonha. Às vezes eu fico com vergonha de fazer vergonha. Mas várias pessoas sabem disso. Ninguém levou à frente. Ninguém levou à frente aquela cartilha. Era para estimular as crianças mesmo da escola a fazer o teatro. Já seria 5 crianças a pensar a questão. E se a criança faz um teatro para outras crianças, isso vai multiplicando. Cadê que isso saiu? Não, porque não interessa. É melhor fazer uma palestra e acabou. Eu não conte mais comigo para fazer palestra. Não vou. Meu tempo é muito curto para poder estar gastando com palestra e não ver desandar nada. Muito menos para live, que eu não gosto. E assim, hein? Cheia de desafios das tecnologias. Não, eu acho importante a tecnologia, mas eu gosto muito do manual. Ainda. E do presencial, né? Que logo a gente possa voltar para o presencial. É um abraço, você sabe disso. Sei sim. Rosário estava aparecendo ali com alguém, eu acho que ela queria que você visse. Eu não sei se você viu. Eu acho que é a filha dela. Vi não. Quem é? Fala, Rosário. Rosário. É Iaísa, minha filha, Iaísa. Saia você para Iaísa aparecer, mulher. Oi, Iaísa. Ai, Iaísa, aparece aí. Oi, neguinha. Eu tô sem falar aqui. Que e Iaísa, o nome de Iaísa foi tirado de Raízes, um livro que fala sobre quem está com T. É o quê? O nome do livro Raízes. Foi sim.
do livro Negras Raízes. E a Isa, Exatamente, a avó de Kunta Kinte, exatamente. a rainha da tribo Mandinga. Emprestado por mim o livro. Com certeza, nós fazíamos isso. Trocávamos os livros e os dicionários Trocávamos para os colocar livros o nome dos etc. nossos filhos, os nossos filhos. Era. Eu estou observando aqui que tem duas pessoas com a mão levantada. Uma é o professor Wilde e a outra é o William Couto. Eu vou passar a palavra para o professor Wilde, depois para o William, e depois retorno para a Inaldete para ela fazer as considerações, porque eu acho que já está se aproximando do horário, eu imagino que a Inaldete também deve estar cansada, né? Então, professor Não, Wilde... depois que eu começo, eu vou. Depois que eu começo, eu vou em frente. Mas o então tempo é maravilha. Pronto. Então, professor Wilde, depois a gente passa para o William. Abre o microfone, viu, professor? Passa para o William, que a internet está ruim dele. Pronto. Então, William, pode fazer a sua pergunta. William Couto. Boa noite a todos. Não sei. Olá. Está chegando legal aí, que eu estou com o som ligado, deixa eu baixar. Né? Naudete, eu sei que é complicado as redes sociais, né? Mas só assim que eu estou a mais de quase 1.500 quilômetros da sua cidade. Eu sou de uma família tradicional, a maior família do estado de Minas Gerais, família Chatão. Lá nós temos congado, nós temos folia de reis, nós temos escola de samba, tudo na família. E eu só venho para agradecer esse momento especial. Fico feliz de olhar para a câmera e ver que está gravando, que temos que gravar. A gente está aprendendo muito com você. Parabéns, sabe? A luta em qualquer canto do Brasil é a mesma, sabe? Eu tenho uma filha que tem a anemia falciforme, e quando ela nasceu, eu fui falado que ela poderia viver até 17 anos, hoje ela já me deu um neto, ela está com 35 anos, mas a gente vive com as crises, que você sabe o que é isso, né? Então, na verdade, eu quero agradecer a Tulane de Souza, né? A mãe dela é uma das grandes militante do movimento negro aqui em Minas Gerais, né? E dizer para o companheiro aí que nós somos amigos particular e somos do mesmo grupo político, né? Do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e se for preciso da gente estar fazendo essa aproximação, né? Para conseguir algo para a nossa população negra, a gente vai estar presente. Quero agradecer a todos, e principalmente a você, Inaldete, a Tamires, a Tulana, e também ao José aí. E eu pretendo, esses dias, estar acompanhando vocês todos os dias. Mesmo que eu tenha que dividir a tela aqui com os cursos de informações, né? Porque a gente entende que a nossa população precisa saber da verdade do movimento negro, né? Dos militantes, das lutas, e que muitas das conquistas que hoje a gente está vendo aí é devido a pessoas igual você, Naudete. Ó, tamo junto. Muito obrigada, companheiro. Fortalecendo a luta. É o nosso papel. Muito obrigada, William Couto, pela participação. E para a gente é um prazer poder fazer uma atividade e acolher pessoas de tantos lugares diferentes, né? É uma oportunidade da gente conversar. Muito bom. Inaldete, não sei se a professora Cessa quer falar alguma coisa, quer perguntar algo, fazer algum comentário. Percebi que também Rose Santos entrou aqui na sala. A Rose também é uma pessoa referência nessa discussão aqui no Estado. Sim. Então, Rose, se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma fala, eu sei que você vai estar em outro momento aqui com a gente, mas sinta-se à vontade também.
E o professor Vilde, se tiver com a internet melhorzinha e quiser falar, também. Oi, vocês me ouvem? Sim, professor, tá ótimo. Vocês me ouvem bem? Então, Sim, deixa eu estou tentar. Eu vou ouvindo. fechar aqui a câmera só para uma garantia. Obrigado. Inicialmente, eu queria fortemente parabenizar o Laberê pela realização dos anos. Queria dar boa noite à sua coordenadora, a professora Elisama, né, que está nesse processo de condução dessa atividade. Queria também aqui mandar um cheiro para Inaudete. Isso aqui, como todo mundo, né, tem aqui um carinho especial. Infelizmente, esse ano a gente não pôde tomar aquele café anualmente, tradicionalmente, Mas né, que faz vai, muito mas bem à vamos, saúde. mas vai Mas eu voltar. queria também falar... Sim, com certeza. Com certeza que vamos. Né? Mas eu queria falar também da importância, né, da parceria do Laberê com o Labgesto, que tem tentado tocar, de alguma forma, essa pauta de forma conjunta. Né? O Laberê e o Laboratório de Gestão de Políticas de Saúde já realizou algumas atividades, inclusive tendo a própria Inaudete como uma das homenageadas nesse processo, dando continuidade a essas atividades, que de fato é uma atividade muito cara, digamos assim, e pouco ainda compreendida no ambiente da educação. Essa tem sido, inclusive, a nossa preocupação, no sentido de a educação começar a compreender e a entender e a acolher essa demanda. Eu acho que é muito importante essa fala da educação física. Nós também temos o Edmilton da Hora, que também está discutindo essa questão no ambiente do programa do programa de educação, eu falei educação física, no ambiente do programa de educação, mas eu acho que é extremamente importante fazer esse registro, né, para que a gente possa Tá cortando, professor, tá se cortando animar e bastante. avançar ainda mais com essa pauta. Também concordo com a gente tem que ter vários projetos. Professor Vilde, tá cortando a sua fala, a gente não consegue lhe entender mais, tá cortando muito. Eu acho que ele nem tá me ouvindo. Professor Vilde? Dessa temática, que a gente possa... Professor Vilde? Seu áudio está cortando bastante e a gente não consegue mais lhe ouvir. Acho que agora ele entendeu. Sim, Naudete, passo a palavra para você. Então, eu queria deixar... Não, pode franquear a palavra para outra pessoa. Pronto. Então, eu passo para a Rose, que já apareceu aqui na tela. Pode ficar à vontade, Rose. Eita. Oi, minha gente, boa noite, né, a todas as pessoas aqui presentes nessa sala, nessa live. Saudar a minha querida Inaudete Pinheiro, saudades imensas, né, de você, Inaudete, das nossas conversas, né, lembro de muitos momentos que a gente compartilhou e, na verdade, você me conduziu para esse caminho, né,
foi uma das pessoas que me conduziu junto com o Sony Santos para esse caminho da saúde da população negra, né? Lá atrás, assim, há um tempinho atrás, né, Inaldete, não faz muito tempo, e quando eu estava ainda muito verdinha na saúde coletiva. Enquanto Estudante, você... ainda estudante. Estudante, né? era da saúde coletiva, é isso mesmo. Eu lembro que você, né, uma das minhas referências nessa temática, nessa condução, você, Sony, minha tia Rosário, que está aqui, que também foi uma das pessoas que me conduziu, né, para esse caminho da militância, quando eu era jovem e estava lá nas reuniões do MNU, né, nem imaginava que ia, de repente, né, seguir esse caminho dentro da saúde da população negra. Então, minha imensa gratidão a todas as minhas ancestrais, né, que me antecederam. E aí minha homenagem hoje na minha fala vai para você, Inaldete, Sony Santos e Rosário, que está aqui, que é minha tia biológica, né, representando toda a minha família, toda a minha árvore biológica negra, né. E aí eu falo Obrigada. de um lugar... Oi? Em nome de Sony, também agradeço. Em nome de Sony. Gratidão. Isso, salve Sony. Então, Obrigada, assim, eu queria Rose. também Estamos parabenizar juntas, por nada. Estamos juntas sempre. Sempre, né? E queria também agradecer ao Laberé, né, pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, né? Então, estar nesse lugar que a gente está, que eu estou, de um lugar de muita responsabilidade, né, de muito compromisso. Então, para mim, enquanto mais nova, né, tenho assim trilhado esse caminho e tenho tentado honrar as minhas mais velhas, né? Inclusive hoje eu estava numa reunião em Inaldete, preparando o grupo de trabalho de saúde da população negra, e nós mencionamos esse momento agora à noite e falamos muito sobre você, sobre as suas contribuições, né? Enquanto política de saúde da população negra, no campo da doença falciforme, né? No campo das comorbidades, mas principalmente buscando qualidade de vida, né, um bem viver para a população negra. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por estar participando, né, desse projeto das autorias negras, agradecer a você, Tamires, né, pela condução aqui dentro desse momento, agradecer a meu amigo Carlos Silvan, né, o professor Carlos Silvan, né, pela parceria, a professora Cessa Reis, ao professor Vilde, né, a professora Elisama, e deixar aqui, né, eu acho que deixar uma mensagem para que a gente possa refletir. Inaldete, quando eu entrei, né, diante desse processo da vacinação, eu tenho participado de diversas agendas, assim, e confesso que a coisa está muito dinâmica, e eu estava agora à tarde dando uma analisada nos óbitos aqui em Recife, né, visualizando de que forma esses óbitos acontecem, e dialogando com a epidemiologia, Inaldete, e conversando com aquela turma da epidemiologia, que foi da época, inclusive muitas pessoas da época de Sony, para que a gente pudesse desagregar ao máximo esses dados, para que a gente pudesse, assim, na verdade, entender não só apenas a quantidade, o número, tantas pessoas morreram por Covid em tal lugar, mas, assim, quem são essas pessoas, né? Trazer esse olhar qualificado, trazer a epidemiologia para esse olhar social e num olhar antropológico, né, para o campo da saúde coletiva. Então, assim, é um exercício que a gente está, né, se debruçando. Claro que a gente tem muito, assim, a caminhar ainda, e diante desse governo, desse cenário, desse governo federal, a coisa fica muito mais difícil, né? A gente tem tido muitos retrocessos. Mas, enfim, estamos aí, estou aqui num compromisso que eu assumi com as minhas ancestrais e seguindo. Eu iria lhe convidar para uma live, Inaldete, mas eu escutei você dizendo que não gosta de live, então, né, a gente pode considere essa como a tal. Tá certo. Minha gente, muito obrigada. Inaldete, um abração, boa noite. Rose, eu gostaria muito de saber como é que está o programa de anemia falciforme em saúde da população negra nessa gestão.
Sei que é arriscado Então, você Inaldete, falar, mas está saindo. Se não quiser também, não Mas fale. vamos lá, né? Se não Vamos lá, quiser, não vamos lá. fale. Mas eu tenho essa curiosidade, Não. porque eu não tenho muita esperança, não. Então, Inaldete, a gente tem dado continuidade a muitos dos projetos, né, e ações que a gente já vinha desenvolvendo, né, anteriormente. Alguns a gente não consegue mais dar continuidade, porque a gente tem aí uma série de recursos, por exemplo, Participações, que era um recurso que a gente tinha dentro da política, que a gente conseguia fazer diversas, né, atividades, ações, enfim. O governo federal cortou desde 2017, então a política hoje ela não tem um recurso próprio, a gente depende do recurso que vem em bloco da atenção básica, que vem para todas as políticas e programas dentro do campo da saúde coletiva. Isso para a gente foi um retrocesso muito grande, né? Porque, inclusive, com esse recurso, a gente conseguia trabalhar a questão da educação permanente, fazer parcerias, né? A gente também conseguiu, com esse recurso, dar um suporte melhor para as pessoas com doença falciforme, né? Você bem lembra que esse recurso é um recurso que vem desde 2009, vinha, né? E aí, com a retirada desses e outros, né, incentivos no campo da igualdade racial, da pauta racial, a gente tem, assim, se desafiado na atualidade, assim, contado com as pessoas que são parceiras dentro do campo da saúde, né? Os profissionais que já estão na militância há muito tempo, a gente tem contado muito com a colaboração e a contribuição dessas pessoas daqui no campo da política de saúde da população negra. Mas eu acho que é importante também ressaltar, Inaldete, que a gente conseguiu, enquanto Conselho de Igualdade Racial no Recife, né, uma reformulação do PCRI, do Programa de Combate ao Racismo Institucional. A gente conseguiu essa reformulação no início desse ano, e aí, através do programa, do PCRI, a gente tem direcionado as nossas atividades no campo da saúde da população negra. Mas é um desafio dia a dia, é um desafio, né, que a gente vem travando aí, a gente tem ainda aquele colegiado firme e forte, né? A gente tem um grupo de trabalho que vem também tocando a política, como vinha lá atrás, mas tem muitos desafios aí que a gente está, né, nesse momento enfrentando. Entendido. E outras coisas que a gente vai conversar no café. Tá bom. Tá certo? Um beijo. Tá, um beijo para você. Tchau. Já encaminhando, né, para a finalização desse dia de hoje, eu vou passar a palavra para a professora Cessa, ela tinha pedido, e aí depois a Inaldete já faz as considerações dela, as despedidas, para a gente encaminhando para o fim, infelizmente, né, porque senão a gente passava a noite todinha escutando a Inaldete falar. Vamos embora, né, Inaldete? Vamos, neguinha. Simbora dentro. Simbora e ficar ao mesmo tempo, né? Todas as vezes que vocês estão em uma atividade, muitas aprendizagens, com certeza, né? Principalmente nos eventos e lives, né? Por quê? Eu não esqueço nunca dos eventos que a gente fazia, que você coordenava do Centro Solano Trindade, onde você ia com um projeto embaixo do braço. Chamava o sujeito, o deputado, ou quem estivesse lá, né? Quem estivesse no poder, o vereador, o deputado, o senador, botava o projeto embaixo do braço, convidava ele para o evento, e depois dava o golpe. Toma, você tem que fazer isso aqui. Então, eu quero dizer com isso, Inaldete, que a gente está começando esse ciclo, né, de diálogo sobre a saúde da população negra, e essa provocação que você faz a Carlos Silvan, eu acho que todos que estão aqui, principalmente o Laberê, devem pensar nisso. Final de julho, que projeto a gente tem para apresentar? E para quem apresentar? Né? Eu acho que é muito importante pensar isso, sim. Nós vamos fazer 3 anos, o Laberê, Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, no dia 25 deste mês, faz 3 anos. Né?
E aí eu acho que está na hora, não que a gente já não tenha feito, a gente tem feito muitas coisas já, né? Não, além dos eventos, mas está na hora da gente começar a imitar a Inaudete, sabe? De fazer um evento grande como esse, não é? Fazer um evento grande como esse, toda semana a gente vai estar aqui conversando sobre, e no final, o que é que a gente vai fazer? Então, se não sair na última atividade, mais que saia a proposta. Né? Então, essa é a minha provocação que eu faço aí para esses coordenadores e essas coordenadoras maravilhosas que estão dando conta desse projeto de forma maravilhosa, não é? E que eu acho que é uma coisa para a gente pensar. E também para a gente pensar quando a gente for fazer o nosso encontro de avaliação e comemoração desses 3 anos, né? Uma avaliação entre nós, para a gente pensar isso, não é? Muito bom, Inaudete, é sempre muito bom estar com você, viu? Muito obrigada por estar abrindo. Não teríamos outra pessoa mais maravilhosa para abrir esse ciclo, mesmo sabendo que você fica abusadinha com essas lives, né? Mesmo sabendo, mas a gente sabe que sua presença virtual é muito boa. Muito obrigada, meu bem, por isso. Não, eu acho legal, mas legal mesmo, se a gente pensar no todo, né? Nós estamos aqui falando de saúde da população negra, mas cadê as pessoas que são, particularmente anemia falciforme, que são vitimadas por ela, né? Recentemente, uma mãe de duas jovens que têm anemia falciforme perdeu uma filha. Você sabe, né, Rose? A questão da filha de Sandra. De Sandrinha. Cruel. Batalhou, uma mulher que deu a vida para implementar esse programa aqui em Pernambuco, em nível de estado, conseguiu, né? Tinha 2 filhas doentes, né, portadoras. As filhas chegaram a se formar, felizmente, que isso é raro. As crianças conseguiram, mas é porque a mãe era super vigilante, entendia da anemia, estava no cuidado. As filhas passaram a ter autonomia do entendimento das suas crises, mas, infelizmente, chegou um momento jovem, não chegou aos 40 anos, né? 4 meses de doente. Isso para a gente é muito ruim. Quantas outras mães que não veem seus filhos chegarem à adolescência, né? Chegar à maturidade, à juventude? Quantas outras mães e pais que não veem? Por quê? Porque não tem conhecimento. A minha crise maior, a primeira crise do Distrito 2, foi uma criança que comeu a mesma merenda dos outros, mas ela, por sua deficiência já orgânica, passou mal, diarreia intensa, morreu com menos de 24 horas. As outras crianças que tinham comido da mesma comida na escola não tiveram nada, mas era debilitada. E quando fomos investigar esse óbito, a mãe disse, um dia a médica disse que meu filho tinha anemia falciforme. Ele se alimentava muito bem, comia muita beterraba. Veja só, a ideia é que beterraba contém ferro, é verdade. Mas para anemia falciforme, beterraba nenhuma cura, né? Por falta de uma melhor orientação no posto de saúde, por falta de uma péssima orientação da escola, a criança morreu com 7 ou 8 anos de idade. Foi aí que eu disse, eu não posso ficar indiferente a não colocar um projeto aqui no Distrito 2. Felizmente que todos os distritos tiveram esse projeto. Não sei como anda, mas, felizmente, infelizmente, alguém morreu para poder sensibilizar a minha chefe e fortalecer o meu discurso
com as outras pessoas. Infelizmente, alguém precisou morrer para a sensibilidade vir à tona. Porque eu acho que não seria fácil meu blá, 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 de vamos implantar. Então, Ceiça, não vamos esperar aluna sua, né, ou irmã de aluna, ou sobrinho de aluna ou aluno falecer para a gente implantar essa discussão na educação da federal. Não vamos deixar que isso aconteça novamente. Muito obrigada. E tenho dito. E aí eu queria só ler uma coisa aqui para a gente. Peço licença, viu, Inaudete? Nasci em 11 de abril de 1946. Vou me mostrar na avenida, vou rir do riso do racista, saudar aos que me acham bonita, sem querer que eu seja baiana. Nem ligo se sou ariana, piso firme e vou em frente. Com todo o meu axé, a todos o meu axé. Recife, abril 1983, Recife, julho 2021, Inaudete Pinheiro. E com esse poema dela mesma, eu agradeço a sua vida, eu agradeço a sua existência, Inaudete. Coisa mais linda. Tchau, minha gente. Muito obrigada. Boa noite, minha gente. Muito obrigada. O Laverê agradece. Nesse tempo, viu? Eu vou aprender a mexer mais nessas porcarias de tecnologia para não dar tanto trabalho. Elisângela, gente, fiquem de olho na nossa rede. Olha, Tamires não quer fazer a discussão sobre saúde, não, do seu mestrado? Oi, Inaudete. Inaudete. Eu já estou fazendo outra discussão. Para Minas Gerais, para Uberlândia. Alguém está falando. Moçambicar no nosso terno aqui. É o William, está lhe convidando para ir para Minas Gerais. Para dialogar lá sobre esse... Em Minas tem muita gente, William. Em Minas Gerais tem muita gente boa. Tem um problema. Não, é verdade. É verdade. Há muito tempo que, antes da gente começar, Minas já estava fazendo esse projeto. Minas e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha a Benedita da Silva como governadora, um período que ela ficou como governadora, deslanchou o projeto lá. E Minas já estava há muito tempo. Sinceramente. Companheira nossa. Naudete, companheira nossa, ela, Conceição Leal, a própria mãe da Tulane, que é aí da Universidade de vocês, aqui, elas são propulsoras do início, né? Da história dessa luta, desde do início, sabe? E é muito bom, eu aprendi muito com você. Então você vai vir cá na terra de Alexandre Pires, você vai moçambicar com a gente, comer feijoada. Eu vou por outra ocasião, faça um congresso que eu vou. Em 2002, Nunca mais eu fui a Minas Gerais. 2022. Combinado, 2022. Congresso Saúde da População Negra que a gente vai. Todo mundo é convidado. Oba. Arrasou. Eu não sei se está... Eu assisti um em Fortaleza e nunca mais assisti. Gente, quem não assinou a ata, assine, viu? Tá aí o link. Estou dizendo, quem não assinou a ata, assine. O link está aí no chat, não deixe de assinar. O pessoal que está na sala participando. E olhem as redes do Laberê, acompanhem os próximos dias. Teremos ainda outros 3 dias com atividades com muita gente massa. Eu vou dar só um avisozinho. Eu vou dar só um avisozinho para quem ainda está na sala, bem rápido, tá certo? O projeto Memória e Presença Viva, de autorias negras, está com 2 chamadas públicas abertas.
para submissão de sequências didáticas sobre vida e obra das autorias negras que fazem parte da coleção. São 26 autorias, e Inaudete é uma delas, em articulação com outras autorias negras e indígenas também, né? E está com a outra chamada pública para artistas de qualquer linguagem que queira submeter uma obra para fazer parte do acervo da nossa exposição virtual, Autoria Negra na Construção do Conhecimento. Então, nós estamos com 2 chamadas públicas abertas, né? Através do Instagram do Laberê, vocês têm acesso a todas as informações. Então, a gente está incentivando professoras, professores e artistas a dialogarem com a vida e obra dessas autorias, que construíram conhecimento, que vêm construindo conhecimento, não é? Para ampliar a nossa exposição a partir de múltiplas vozes, não é? Docentes, artistas, e aí gostaria que vocês colaborassem com essa divulgação. E agradecer imensamente todo mundo. Fiquem de olho a gente vai ter encontro toda semana, não é? Com diferentes pessoas. É muito importante esse diálogo. Agradecer à comissão executora, agradecer a Tulane, coordenadora do projeto Memória e Presença Viva, Silva, né, José Carlos, que coordenou todo esse processo, junto com a equipe Tamires, Rafa, pessoal da comunicação, né, que tem feito um trabalho muito bom. Então, muito axé para todas e todos e todes, e vamos fazer aí nossas sequências didáticas e nossos trabalhos artísticos. Que bom. Axé, é isso, gente. Tchau para vocês, muito obrigada. Obrigada. Até o próximo encontro.